Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa noite, ouvintes da Rádio Novo Despertar. Muito boa noite nesta terça-feira, nosso programa Despertar do Conhecimento. Eu sou Renilde Santos e estamos aqui com a segunda parte da entrevista com Orlando de Freitas. Boa noite, Orlando, tudo bom? Tudo, Renilde. Boa noite para você, boa noite para os seus ouvintes também da rádio. Então, agora a gente está na segunda parte, você está estreando aí no dia 28 de março. E aí eu peço para você explicar como que vai ser o seu programa, se bem que é impossível, né? A gente prevê aí, sei lá, não sei quantos anos assim, né? Deus queira que você fique bastante anos aí com a gente. Mas, assim, dizer, né, o que vai abordar, o que você vai Sim. trazer, né? É o seguinte, Renilde, eu vou trabalhar muito nessa parte de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, nesse sentido, vai desde a pessoa trabalhar com as ferramentas para ela mesma, tipo, faça você mesmo, com você. Então eu vou trabalhar o desenvolvimento humano e outras informações ligadas a isso. Então muitas vezes vai ter entrevistas também, eu vou trazer outras pessoas, então vou trazer uma hora pessoa para falar sobre UFO, ufologia científica, outros para poder falar inclusive de saúde, de medicina chinesa, mesmo de falar sobre punks, que está muito em moda agora na parte de alimentação, que são as plantas não convencionais, né? Sim. Que a pessoa pode usar para alimento, ao invés de estar tomando muito medicamento, tem isso. Então vai ser várias entrevistas dependendo do assunto. Então pode vir um assunto na minha cabeça, de repente até um ouvinte fala alguma coisa, ou alguém faz alguma pergunta de alguma coisa, e eu acho coerente, eu levo o assunto e mesmo assuntos do dia a dia. Mas o foco principal é da melhoria. Isso eu vou usar PNL, que é programação neurolinguística, a parte mesmo de desenvolvimento, a parte de marketing, que eu vou usar muito para dar toques para a pessoa, e tudo voltado para essa área. E lógico, com as entrevistas, para ser uma coisa bem dinâmica, porque senão fica muito cansativo o mesmo assunto. Você lida do mesmo assunto e vai no mesmo assunto e tal. Então, informações diferentes. Mas no final das contas, todo o contexto é daquilo que eu falei da primeira parte que a gente já fez, que não vai fugir. É a parte de teosofia, é a parte técnica de marketing e a parte de PNL também que eu vou trabalhar. Então essas três coisas sempre vai estar envolvidas nesse tripé. Sempre vai ter um assunto nesse tripé. Inclusive eu tenho amigos que são coach mesmo de formação, aquela pessoa que fez a formação, não que só viu uma palestra, ou que leu um livro, que às vezes acontece muito isso. Você deve conhecer muita gente que às vezes lê um livro, vê uma coisa e já é especialista. Já se sente, né? Já se sente. Eu conheci pessoas que liam livros de autoajuda, de psicologia, a pessoa falava que é psicólogo. Coitado dos meus amigos que são psicólogos, estudaram anos e anos, trabalharam anos e anos, a pessoa lê um livro de psicologia e já fala. Aí é expert em bullying, expert em não sei o quê, em bipolaridade, expert em tudo. Então não é legal isso. Então eu vou trazer pessoas de coaching também, psicólogos que têm informação, parte de educação também. Eu tenho amigos que trabalham com educação, então para poder falar que é tudo que envolve o ser humano. Então, essa parte é bem dinâmica. Então, não tem dia, vou colocar uma gravação, vou colocar algo a mais. E mesmo música também. E vamos comentar de filme. Uma vez eu fiz um programa com o Fred e John, no Tocando Oculto, que nós falamos sobre o filme Lucy, que é aquele filme que a mulher tem 100% de consciência, entra praticamente dentro do computador, vira um computador. Então, nós fizemos todo o contexto do filme fazendo isso daí. Que personalidade, né? Muitas vezes, né, como eu sou astróloga, tá falando, eu faço isso também. Eu pego ali um filme e começo a ver que tipo de signo que ela parece ter. Que signo que ela traz? Qual o signo solar daquela pessoa? Exato. E você sabe que o pessoal, quando faz um filme, muitas vezes você vê o contexto, eles fazem esse trabalho. Só que não é divulgado. Então você vê que tem muitos filmes que é bem formulado a personagem, o contexto dela, a parte psicológica, porque eles pegam esse contexto de astrologia, de psicologia,
para formar o personagem. Então o filme, quando o filme é sucesso, você pode ver que ele tem isso. Tem, né? A Guerra das Estrelas, né? Fala, Exato. né? O signo do zodíaco dele, né? Exato, o mestre Yoda, né? Os planetas. Então você vê que tem todo o contexto do mestre Yoda, tem aquelas informações que ele fala do medo. E isso é uma coisa perigosíssima, é o medo. Então, vou pegar um dia só para abordar no programa, só para falar de medo. Que o medo você acaba sentindo. Quem enxerga um pouco mais, quem tem uma vidência, vê que o negócio é mais feio ainda. Sabe? Então, medo é muito preocupante. Se você tem medo de algo, é aquilo que vai acontecer. Se você tem medo de perder o emprego, é isso que vai te acontecer. Porque o medo vai transpassar isso e vai. Então, tem várias informações, sim. E tem coisas de filmes também que eu vou trazer. Então, vai depender muito do assunto. Então, é bastante eclético. Eu vou fazer um programa realmente bastante eclético, com muita informação. Mas sempre com base no tripé. Interessante, interessante. Vai ser trazer uma entrevista também, né? Não necessariamente toda semana uma entrevista, né? Ou sim, né? Aí vai depender. Interessante também você colocar aberto para o público, né? Sim. Ele também te dizer o que ele quer ver, o que gostaria que você falasse ou abordasse. Sim, né? o público que vai ter essa sintonia para ele dizer, não vou colocar toda vez uma entrevista, não, só quando for realmente necessário ou algo, de repente num programa eu faço toda uma informação, abordo um assunto, e para complementar o outro eu posso pôr uma entrevista, um pedaço de uma entrevista, e aí o público também que vai falando, olha, vai mais para cá, vai mais para lá, eu quero saber disso, para deixar aberto também para o público perguntar. Se ele quer um assunto, aí a gente vai de acordo com o público, que na verdade é o público que vai escolher. Porque eu quero saber o que a pessoa do outro lado. Quando você enxerga a pessoa, você vê a pessoa, você está vendo frente a frente, você vai conseguindo identificar o que ela quer saber pelo jeito que ela se movimenta, como ela olha, como ela sorri, se ela está com dúvida ou não. Quando é assim, então às vezes você está falando, então você não tem um referencial. Então o público vai dar esse referencial para que eu possa ir modelando o programa. E mesmo televisão, né, fica difícil a gente saber o que o público quer. Se ele mandar um e-mail, né, e a gente tá falando, as pessoas estão vendo a gente, né, mas você não tá sentindo ali o público. Você né? não sente o público, você não vê. Então por isso que você vê que às vezes tem artista que ele fala que prefere teatro. Por quê? Porque no teatro ele sente o público, outros já não gostam. Né? Então é muito exposto, né? Se sente exposto. Eu já não ligo, não tenho problema, nem tanto faz com o público, ou sei, mas eu gosto da interação. Então, se o público der interação, o ouvinte for lá, ele for dando interação, e ele perguntar, eu vou falar. E mesmo que eu não saiba a resposta, eu vou pesquisar. Isso eles podem ter certeza disso, o público pode ter certeza. Perguntou algo, eu não vou falar assim se eu não tenho certeza daquilo. Muitas vezes eu vou falar, olha, eu conheço até aqui, então eu vou pesquisar para saber. Se de repente fizer uma pergunta com relação à saúde, eu tenho amigos que entendem, então eu posso até acrescentar uma entrevista, ou se não, eu pego a informação com ele e passo a informação. Para poder fazer isso, para o público ficar bem satisfeito com isso. Legal, legal. Muito interessante. E você já tem uma ideia do que você vai estar fazendo para o primeiro programa? Olha, para o primeiro programa ainda estou formatando. Estão várias ideias na minha cabeça, mas eu vou fazer a apresentação e vou falar um pouquinho de algumas informações, como a gente até acabou falando da mente quântica, mas não vou abordar o assunto total. Eu vou pegar algumas coisas ali para o público conhecer um pouquinho. Então eu vou falar um pouquinho, estou pensando em falar um pouquinho de cada assunto no primeiro programa, uns assuntos, pautar alguns assuntos e ver e sentir o público, tá? Mas do programa de estreia eu vou colocar uma informação, vou falar um pouco dessa mente quântica e da parte da PNL também um pouquinho. Interessante. Para poder deixar o pessoal mais à vontade ainda sentindo tudo, e é o primeiro programa para a gente ver. Você tem experiência com Web TV, né? Aquele programa que você faz de vez em quando é Web TV ou só canal do YouTube? Não, é canal do YouTube. Eu tenho experiência com o canal do YouTube que eu fiz com o Fred e o John, que a gente faz, e que a gente leva um entrevistado e a gente vai fazendo a informação de acordo com o que o público pede também, do próprio YouTube. É interessante. Como chama mesmo o programa de É vocês? Tocando Oculto. É Tocando Oculto. No YouTube você tem o canal do Tocando Oculto
E eu tenho a minha página, que agora eu vou começar a subir mais informações também de palestras, e colocar trechos das palestras e trechos dos workshops também, que a gente vai colocar. E esse também até que eu comentei do Lucy, né, do filme Lucy, tem no meu canal também. Que eu tenho no meu canal do YouTube e também tem no Tocando Oculto, que tem as informações onde a gente coloca. Então, lá no Tocando Oculto, a abordagem que a gente foi até de medicina, de ufologia, de quirologia também, a parte de quirologia. Tem uma amiga que ela estuda muito essa parte. As leituras de mão? Exatamente. E bate, viu? Se você pegar, o interessante é que às vezes você pega de quirologia, você pegar o mapa astral da pessoa, se você pegar uma leitura de tarô da pessoa, se você pegar uma abordagem de quirologia, bate. Bastante. Bate. São pessoas diferentes, informações, você pega o mesmo contexto, você vai ver que bate. Eu tenho amigos que já fizeram consulta de tarô comigo, fizeram quirologia e aí fizeram um mapa astral. Aí a pessoa falou, nossa, o que você falou, o que a outra pessoa falou e a outra falou, bateu. E aí eu falei, você não aprendeu nada, porque 3 falaram a mesma coisa e você ainda está procurando. Então às vezes acontece isso, porque as informações você vê que bate. Então, o que parece diferente, mas bate muito. Tem muita informação. Então, em programas mesmo do YouTube, que muito agora é rápido, né? Então o pessoal não quer aquela coisa do YouTube, às vezes são vídeos a gente divide em 30 minutos, porque às vezes a pessoa não tem tempo para ficar 1 hora assistindo, mas são vídeos de 30 minutos que a pessoa vai lá, baixa ou assiste quando quer. Interessante. Já assisti, você passou para mim o link Sim. Dos seus canais do YouTube, aí eu assisti algumas entrevistas lá, achei bastante interessante. O Tocando Oculto tem umas entrevistas lá interessantes, daquela da ufologia científica. Da ufologia científica, então, é totalmente científica, não tem aquela coisa de se criar. Eu acho que, para eles colocarem alguma informação, tem que ter realmente pautado nisso. Fizemos uma vez uma entrevista com o monge Hare Krishna, que fizemos uma entrevista com ele, está lá no canal, é muito legal, ele falando dos Vedas, falando toda essa parte mesmo, do monge, tudo. Eu lembro que ele tinha uma plantinha lá, eu não lembro se era direito, se era o manjericão deles lá, que é diferente. Eu lembro que eu peguei a plantinha lá, que fui colocar do lado, naquele exame. Gente, tem uma energia incrível aquilo. Então, muita informação, é muito legal isso, você vê diversos assuntos e você vê diversas óticas do mesma coisa. Então, você tem um canal muito legal isso. E mesmo no YouTube eu vou subir mais, né? Que tá na hora também, eu não sei se você já tem, se você vai fazer, né? Um canal no YouTube. Eu já tenho, da Agnes eu já tenho. Eu vou começar a trabalhar os cursos lá. Isso, é legal. Colocar a parte de cursos, isso é muito bom. Porque aí também o próprio ouvinte já começa a ver os pedacinhos. Isso, né? E ver alguma coisa, né? Você também tem que dar alguma coisa pro pessoal. Eu já tenho feito isso, eu vi que eu fiz com mesa radiônica e radiestesia, deu um público incrível, muita gente se interessa, né? Muita gente se interessando pelo assunto e tal. E eu recebo muita mensagem, muito telefonema. E foi uma coisa que eu fiz há quase 6 meses atrás e tá tendo resultado até hoje. Uma coisa que fica lá e de repente a pessoa vê, né? Acessa, porque às vezes quando a gente fala alguns termos, então a gente fala um termo, e aí a pessoa não tem muita noção. Ela fala, pô, mas o que é isso? E às vezes ela vê um pedacinho, 5, 10 minutos, ela fala, entendi, eu quero conhecer mais sobre o assunto. E aí é uma maneira da pessoa também se interessar. Às vezes a pessoa não sabe pelo que ela se interessa. Às vezes tem algo que dentro dela tá chamando, tá dando um toque e ela não tá sabendo. E aí, às vezes, se você fazendo um programa desse, você faz uma coisa de despertar na pessoa, que a pessoa vai se interessar pelo assunto e pode modificar a vida dela. Sim. Mesmo de radiestesia, de informações, às vezes a pessoa não tem essa noção do que é. Às vezes pensa muito que às vezes não tem nada de científico. Às vezes quando chega na radiestesia, ela vê que tem muita coisa científica. Porque nós temos um problema muito grave, Renil, de que você sabe muito bem que é isso, que é aquela coisa às vezes que aparece na mídia,
de fazer um pouco, levar um pouco para o lado irônico das coisas. Então, às vezes tem um programa de humor, ou às vezes um programa um pouco mais sério que leva para um lado de humor. E acaba ficando um pouco chato, porque você vê aquilo, mesma coisa se a pessoa for fazer o mantra on. Se você chegar na rua e ficar fazendo mantra on, muita gente vai rir. Vai falar um daqueles doidinhos, um daquelas coisas novas. Aí, não é. É que leva para aquele lado de brincadeira, às vezes a pessoa pensa que não é sério. E muda muito. Então a gente tem, infelizmente, a gente tem esse problema. Né? É lógico que o ouvinte, quando o ouvinte é direcionado, já tem outra cabeça. Uhum. Né? O ouvinte ele já tem outra cabeça, mas tem coisas que a gente vai mudar ainda. A gente está procurando para poder mudar isso daí, para ver se abre a cabeça do pessoal para prestar atenção exatamente numa época que a gente está vivendo agora, de conflitos. Todo mundo, até você comentou comigo, o pessoal está perdendo a paciência muito rápido, o pessoal está ficando aquele egoísmo, não aquela coisa de pensar em si primeiro, é bom para mim, eu vou fazer, não, mas aquela coisa do ego muito grande. Então olha quem eu sou fulano de tal, aquela coisa muito que a gente vê, muita coisa em política, aí eu sou isso, eu sou aquilo, e não tá bom. A gente vê que o mundo tá com problema. Por quê? Porque o pessoal tá distanciando disso, distanciando de uma coisa mais humana, distanciando de uma ligação com o sagrado. Vamos colocar assim, ligação com o sagrado. Não estamos falando de religião. Que religião é uma coisa, mas a ligação com o sagrado. O pessoal está deixando disso. O pessoal está dando menos importância. Acha que tudo é bobo, tudo é isso. E a apatia. O que a gente nota também é a apatia. A pessoa tá bom. Não, mas o que você quer? Se todo mundo se movimentasse pelo que a gente viu agora, dessa época do carnaval, igual, escola de samba, que a gente vê aquele movimento na rua, se todo mundo se juntasse e falar, não, peraí, a gente quer uma coisa melhor. Né? Nós queremos uma coisa melhor. Mesmo a internet, você sabe qual é o problema da internet, né? A internet, muitas vezes você está com a internet em casa e ela dá aquelas travadas, aquelas coisas. A nossa é uma das piores internets do mundo. Imagino. Pagamos caro, é uma das mais caras e uma das piores do mundo. Né? Eu tava vendo uma propaganda de... E ninguém te reembolsa nem nada. Não. Né? Outro dia eu tava em casa, que eu gosto de trabalhar de madrugada, né? Ali 2 e pouco, é a hora que eu vou dormir, porque é tranquilo, não toca telefone Sim. nem nada e dá pra fluir. Aí fui fazer umas coisas, tive que parar, porque caiu a internet. Aí se você liga, ninguém te dá satisfação nenhuma, e ninguém te dá suporte nenhum também. Não suporte nenhum. A nossa internet aqui, pelo que a gente paga, a internet nossa já tinha que ser de primeiro mundo. Tanto que tem telefone, eu tava vendo um telefone de uma marca aí, que ele tá com uma opção, um monte de coisa, como eu tava olhando, mas não vai ser liberado para todo mundo, por causa de um dos problemas da internet, um dos problemas é isso. Então, peraí. Então você tem tecnologia, então você não pode usar porque o país não dá respaldo. Não dá. Então a nossa internet tem esse problema. Aqui o tempo que você vai é cara pelo tempo. Então você fala, eu pago caro e não vê. Às vezes, para você subir um programa, quando eu subo algum programa, às vezes no YouTube, às vezes é programinha de uma entrevista, alguma coisa de 10 minutos, leva quase 1 hora para subir. Pois é. E como é que você faz? A velocidade não vai. Aí você fica, meu Deus, aí acaba atrasando tudo. Exato. E não dá para você, às vezes, estar trabalhando, você subir um vídeo na internet, que já me aconteceu de subir um vídeo na internet, eu ter que trabalhar em outra coisa na internet, eu não posso, porque aí não funciona nada. Nada. Aí você não consegue entrar onde você quer e também o vídeo não vai. Não vai. E aí o que eu faço? Aí eu tenho que vir para ir estar trabalhando outras coisas que eu posso, que é de programas normais, que é de Word, Excel, essas coisas eu tenho que trabalhar ali. Porque aqui não, senão eu deixo rodar à noite. Eu vou dormir e deixo rodar. E aí eu tenho que deixar rodando a noite toda para poder de manhã ir ver, olhar para ver, rezar para não cair a internet, porque se a internet cair... Aí não consegui mesmo. Aí não consegui, eu tenho que fazer tudo de novo, já me aconteceu isso. Já aconteceu de fazer tudo de novo. Então é complicado. Então dessa forma a gente tem que ver muito bem o que a gente vai fazer. Então eu quero trabalhar o público, para que o público comece a mudar a cabeça. Isso é muito importante, já é mais um canal, né? Você estando Sim. no rádio, é a primeira vez que você faz programa de rádio? No rádio é a primeira vez, assim, com algo ligado ao rádio é a primeira vez.
E uma rádio web, né? E rádio web, o interessante que o legal que a rádio web é que se a nossa internet ainda fosse mais rápida, todo mundo ia ter mais rápido isso. Você tem no celular, você não tem aquela coisa que logo fala, você já preencheu 100% do que você gastou de dados, não sei o que na internet, que às vezes você, pelo celular você quase não vê. Se fosse uma coisa mais rápida, a gente podia ter o dia inteiro. Imagina o alcance. Mas já é alguma coisa, a web está nesse ponto. Que logo, se o pessoal descuidar, a televisão já está com os dias contados do jeito que a gente conhece. Pois é. Porque às vezes você vai específico, né? Você vai específico naquilo lá, você tem na web. E é interessante, eu gostei da proposta da rádio exatamente por isso. É na web. E a pessoa entrou ali, onde ela estiver, nos Estados Unidos, no Japão, ela vai ouvir. Acessou o link, né? Baixa o app pro celular. E ela pode ouvir tanto no celular como no computador, né? E no computador também você pode baixar lá de acordo com o seu navegador. Uhum. E fica universal, fica uma coisa universal. Você não é obrigado a estar naquele país, naquela cidade para poder ouvir. Não, tem um alcance muito maior. É que ainda é muito pouco trabalhada, né? Ainda essa semana eu tinha postado sobre um programa meu que eu faço sobre as meditações dos mestres. E a pessoa me perguntou qual que era o número da rádio. Aí eu peguei e expliquei, não é número da rádio, é uma rádio web, você ouve acessando, mandando para ela. As pessoas ainda, é muito novo na cabeça das pessoas, se bem que já existe há um bom tempo, né? E as pessoas ainda não sabem o que é isso, não sabem como acessar. É uma coisa tão simples que a pessoa não sabe como acessar. Exato. E aí agora com isso, eu também vou fazer no meu próprio, no meu canal, tudo, eu vou começar a divulgar. O legal é para a gente divulgar isso da web. Para você também não ficar necessariamente naquelas rádios comuns que você tem do dial, tudo. Porque você fica às vezes restrito, porque não pega em lugar, não pega no outro. E da web sim, então vamos fazer a propaganda disso, né, dessa parte também. Pega em todo lugar, se tiver internet... Tendo internet funciona, lógico que não adianta também, dependendo dos lugares do Brasil, infelizmente não pega. Nossa, a região norte, né? Diz que é muito complicado. Não, mas interior, mesmo aqui em São Paulo, se você não precisa ir muito longe, se você vai ali em Biúna... Se Biúna não tem... Em Biúna tem um problema sério de internet. O que usa muito no interior é via rádio. A internet via rádio cara, não é nada barato, 4 vezes mais caro que você paga aqui numa internet. Nossa. E também numa qualidade não é essas coisas não. Aí me diz o porquê que isso não funciona no Brasil. Esse aí é o problema do Brasil, que tem aquela bendita história de monopólio, né? Quem pode é A, B ou C. Na hora que você tem a livre concorrência, você vê como isso daí ia mudar. Você tem A, B ou C. Acabou. Então o cara que toma conta, ele olha para você como no começo, e quando eu fui pôr internet na minha casa, eu tinha 2 opções. Uma não tinha ainda, que era por tipo canal de TV a cabo, e a outra que é normal, por via telefone e tudo. A de TV a cabo eu falei, escuta, vocês não tem, vocês têm previsão? Não tenho previsão. Fui muito maltratado, eu tipo, olha, não interessa. Né? Ou você quer ou você não quer. Então funciona desse jeito. Né? Então com a web agora é bem diferente aí. Espero que melhore um pouco agora. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque se não for, se não privarem, não tiverem um foco em tecnologia, a gente vai ficar para trás. Né? De forma da parte espiritual, a gente está bem adiantado. Isso é afirmo. Graças a Deus o Brasil está nessa parte, está adiantado. Mas nessa parte de tecnologia tá difícil, viu? Tá complicado. Tá complicado. Mas o programa vai ser assim, eu vou fazer aí de acordo com o que o público também for falando, viu, Reninho? Se o público começar a ir para uma outra linha, ficar numa outra linha, e eu vou pondo. Aí falar o que gostou, ou se vocês querem determinado assunto, mesmo que seja um assunto que eu não conheça, eu posso trazer alguém para poder fazer. Aí a pessoa pode passar a pergunta antes. Pessoa, né? E aí eu pego a pergunta e põe lá. Então é um programa bem voltado para isso mesmo. Para ser um programa dinâmico no final das contas, sabe? Vai ter o foco, que eu vou trabalhar, mas vai ser dinâmico. Legal, legal. E também você vai falar um pouco de espiritualidade.
Sim, eu vou entrar nessa parte muito voltado com a parte de teosofia, tá? Os conceitos de teosofia, essa parte é bem assim. E algumas coisas de espiritualidade dentro de um contexto. Tá? Porque, logicamente, tem umas informações, é assim, eu dou minha opinião e do que eu conheço na parte, olha, é assim, assim, assim. Eu nunca vou afirmar é assim ou tá errado, não, a gente nunca pode fazer isso. Tá? Então, de espiritualidade, a gente vai ter informação. Porque sempre eu sou aberto, porque sempre tem informação e sempre vem de uma única fonte. Então, como vem da única fonte, você não pode falar que está errado, não. Pela visão, por isso que sempre eu costumo falar em alguma coisa, pela visão da teosofia, é assim. Tá? Mesmo no programa Tocando ao Culto, quando a gente conversa algumas coisas, a gente vê, sempre coloca isso. E deixa livre. Porque não tem como você falar que não é. Como é que eu vou provar aquilo, né? Então, da parte de espiritualidade, eu vou fazer. Falar sim, mas sempre aquela coisa. A espiritualidade, a pessoa tem que desenvolver a dela e ir em frente. Tomar muito cuidado com dogmas, que às vezes a gente é muito cheio de dogmas. Não pode isso, não pode aquilo. A pessoa se perguntar, por quê? Ah, é tal coisa. Porque é assim. Mas por quê? Porque é assim. Então, eu nunca tenho resposta correta, né? Isso sempre me incomodou. Eu sempre me incomodou com essa história. Por quê? Porque é assim. Para mim não tem coisa. Eu tenho que ter uma coisa lógica para poder seguir um caminho e falar, olha, não é mais ou menos por aí. Falar, agora entendi. Então, se não tem, eu quero saber o embasamento da informação. Eu faço tal coisa. De que forma você faz isso? Você faz isso como? Assim, assim, assim. Aí tudo bem, eu aceito. Agora, se a pessoa falar, não, eu faço, não me dizer como, eu já fico preocupado. Eu não sei o que vem por trás, né? O que está por detrás. Então, aí eu já nem sigo nem faço. É interessante, eu também tenho essas coisas. Eu questiono muito. Né? Eu sou bastante questionadora. A pessoa fala que é tal coisa, aí a gente pergunta por quê. A pessoa não sabe te responder, ou se responde pela metade. Questionar sempre. Então, quando você questiona, você está questionando. Lógico, também não ser aquele chato que sempre questiona tudo, né? Que aí a pessoa também, não, é questionar, realmente quer saber, entender o processo. O processo da coisa. O que eu quero saber é o processo de como funciona. Né? Para saber se é viável ou não. Exato, tanto que algumas coisas que eu trabalhei na vida, eu trabalhei em empresas, parte administrativa, tudo que eu tinha que saber como é que funciona aquilo. Como é que funciona o programa, de que forma como pensa. Numa empresa que eu trabalhei, eu cheguei pro cara que trabalhava com a parte de informática, eu falei uma coisa que ele não conseguiu entender muito bem na época. Eu falei para ele assim, eu quero chegar aqui, apertar um botão no computador e sentar do lado e o computador trabalhar para mim. Porque eu quero trabalhar com a cabeça e não com o corpo. Então eu via jeitos para saber como aquele sistema funcionava, via jeito e fórmulas para que aquilo fosse trabalhado de uma outra forma, para usar minha cabeça para outra coisa. Então, mesmo tendo na época já de computador, na década de 90, com o computador na mão, eu via a pessoa fazer soma na calculadora, soma aqui, e depois no final do dia, ela tinha que subtrair os valores de um lado para o outro. Eu falei, peraí, você não usa o computador? Eu uso o computador, eu só coloco os dados lá. Se você já preencheu os dados lá, por que você está fazendo essa soma? Não, porque eu preciso ver as diferenças para ver quanto aplica, que era o departamento financeiro, quanto aplica, quando vai deixar de aplicar. Eu falei, tá. Não fiquei contente com isso. Fui com a pessoa que fazia os programas, falei, olha, eu quero que você modifique assim, assim, assim para mim. Dá para fazer isso, fazer essa diferença de soma, eu digitar apenas uma vez? Porque a pessoa fazia 2 vezes o serviço, ela digitava no computador e depois ela somava. Aí depois ela tinha que fazer a diferença. Eu falei, não dá para fazer isso no programa, dá. Então o que aconteceu isso? A gente teve um ganho com isso. Porque hoje em dia uma planilha de Excel já resolve isso, né? Exato, você resolve isso. Só que algumas coisas a planilha não resolvia, que um programinha simples resolvia. Ele pegava valores daqui, outros valores, e você só alimentava e ele te dava tudo o que você tinha que fazer, o quanto você tinha que aplicar, quanto você deixar de aplicar. E isso na década de 90, quando a gente fez isso daí, essa modificação, era coisa de 1 bi. 1 bi, na época. Então você imagina quanto que é. É muito dinheiro, que era uma multinacional, então era muito dinheiro
mesmo, não era coisa pouca. Então era muita informação que vinha de todos os lados, que você tinha que toda hora estar preenchendo. Então essas informações são coisas que você tem que trabalhar. Então quando você sabe como funciona, você faz isso. Uma coisa que eu tive quando eu trabalhei, o primeiro emprego foi no banco, e um dia eu fiquei sozinho numa sessão, e ligou um gerente regional, perguntando um assunto sobre um contrato de um cliente e tal. Bom, tinha acabado de entrar ali. Aí o cara falou pra mim, na hora, foi perto do almoço, o chefe estava na matriz, o subchefe tinha ido fazer não sei o que, e estava eu sozinho na sessão. Calhou de eu estar sozinho. E quando eu atendi o telefone, aí ele perguntou sobre o assunto, eu falei, não sei, tem que esperar fulano. Não, mas isso... Ele falou, tá, então quer dizer que se morrer todo mundo, isso não funciona? Aquilo me pegou de uma tal forma, que eu, a partir dali, eu falei, não, eu tenho que saber tudo. Então, onde eu trabalho, a informação eu tenho que saber tudo. Então eu vou saber a informação. E se eu encontrar alguém que consiga me passar, aí melhor ainda. Porque às vezes você tem a sorte de encontrar pessoas que já tem toda essa bagagem, né? Tem a bagagem e gostam de falar. Então eu já trabalhei em empresas onde o cara me explica como funciona a máquina, o que a máquina faz e de que forma ela faz. Eu trabalhei com a parte de marketing que eu ia em fornecedor de plástico. O cara falava para mim como funciona, eu queria saber como funcionava a máquina, o que ele usava de matéria-prima, tudo. Aí muita gente pode pensar, isso é besteira. Não, não é besteira. Porque a partir dali você aprende realmente como faz. Porque quando eu saí da faculdade, a primeira vez que eu fui pegado, liguei para um fornecedor, fui fazer uma embalagem plástica. Ele virou para mim, você quer a embalagem? Legal, você quer a cor interna ou externa, com ou sem pé de galinha? Almofada ou não? Né? Foi o que eu falei, eu não aprendi nada disso. Eu falei, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, o que é... Ele falou, não, aí ele foi me explicando, ele teve a paciência. Aí eu peguei, fui no fornecedor, aí eu comecei a aprender que tinha que ir no fornecedor. Aí eu vou no fornecedor e aprendo o que o fornecedor fala, e aí eu uso. Então para tudo, eu vi que tudo você pode usar isso para a vida. Se você vai fazer uma coisa que nem você é reikiana, então você sabe como é que é. Como funciona o reiki, o legal é isso. Que forma ele funciona, como ele funciona, então você vai fazer isso e vai pôr para a pessoa vai aprender junto com você. Então você vê que você fala ali, isso funciona para tudo. Você conhecer aquilo. E lógico, não é porque você conheceu que você é um expert. Eu conheci a informação, mas eu procuro trabalhar mais e cada vez mais complementar isso em tudo. E eu vi que isso funciona. Isso é um parâmetro legal. Eu não vou deixar à toa. E mesmo você não sabe de uma palavra, vai lá e procura. Hoje em dia você tem o Google, antigamente a gente só tinha dicionário. Pois é, tinha que comprar Aurélio, né? Aurélio, você tinha que comprar Aurélio. Hoje eu nem sei se existe um E a Aurélio. Barça, a bendita Barça, que quem tinha Barça era cara e tal, porque tinha de tudo. Você recebia volume por volume, né? E hoje em dia você tem o Google para explicar. Então, às vezes, se você tem um termo, você vai lá e procura. Eu falei aqui da enciclopédia Barça, as meninas ficaram, né? Porque é tudo muito jovem. Nossa, mas você fez? Eu falei, o Google de antigamente. O Google de antigamente, só que era na biblioteca e no manual. E hoje em dia não. Então, quando você tem essa informação, é mais fácil. Então, pesquisa, mesmo dessa parte oculta, quando você fala de alguma coisa, você não sabe o termo, vai lá e pesquisa. Aí você estuda mitologia, você estuda um monte de coisa e você vai vendo que tem a coerência. A origem, que muitas vezes a pessoa não vê a origem das palavras. Da origem das palavras eu te diz muita coisa. Diz muita coisa. A origem em latim. Então, essas informações são assim. Então, eu sempre busco essa parte. Eu vi que funciona. São coisas que eu vi. Funciona, então eu vou pôr em prática. Porque esse negócio de teoria, só teoria não. É a teoria e colocar em prática. Porque a prática, às vezes, é bem diferente da teoria. Faculdade, muitas vezes, é teoria. Quando você vai pôr em prática, engenheiro que costuma fazer assim, tem uma pessoa nova, entra na obra, aí o cara pega lá o empreiteiro e fala assim, ensina pro cara como que é que trabalha. E nessa parte que a gente lida de ocultismo é mais ou menos isso, né? Você tem a teoria. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, assim, assim, assim. Quando você vai para a prática, você fala,
para que não está funcionando. Aí que você começa a achar o seu método para poder fazer isso. E a prática é tudo muito diferente, é uma coisa que eu venho falando. Paulo Vieira fala uma frase muito interessante, né? Para você ser expert numa área, tem que ser 2 horas de estudo e 9 horas de prática. Exatamente, muito legal. Ou 99% de transpiração e 0 alguma coisa de inspiração. 99,99% de transpiração e 0,0001 de inspiração. Aquela inspiração, aquela coisinha. Inspirou, mas aquela coisa é a prática. Você tem que colocar na prática. Senão você não sabe. A prática que vai dizer. Que é aquilo que a gente viu também da parte da mente quântica, que é o observador. E às vezes não é aquilo do jeito que você... Não, no papel está escrito. Na hora que você vai fazer na prática é o outro. Você fala, por que não bate? Porque é aí que você aprende que tem algo a mais. A prática é outras coisas mesmo. Que é a receita uma receita simples às vezes, né? De bolo. De bolo, de torta, sei lá o quê. Você sabe uma coisa boa? Um truque que ninguém sabe? Pão. Sabe qual a melhor coisa, a receita de pão, para você não jogar um monte de massa para o pão não ficar duro? Você tem que chamar o chamado rasgar a massa. Rasgar a massa, você colocar lá na superfície de mármore na mesa, você vai com a mão, abre e puxa. Abre e puxa. E fica nisso daí, você com pouca farinha. E vai. Na hora que você vê que a massa tá fofa, tá soltando bolinha e tal, é o ponto. Muita gente erra receita de pão, viu gente? Eu tô falando de receita de pão. Muita gente erra receita de pão porque não rasga a massa. O rasgar a massa, que é você trabalhar bem a massa. O panetone também caseiro tem esse problema. Você vai usar a batedeira comum, que a gente tem em casa, aquelas lá, ela não serve. Muita coisa tem que ser na mão mesmo. Você tem que ser na mão, e na batedeira comum ela não serve. Você tem que ter uma batedeira mais potente de 1 kg de massa para fazer um panetone legal. Por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer panetone em casa e não acerta, fica duro, fica esquisito. Porque você não tem. Para você tem que bater muito para ele funcionar. Então são os truques que a prática vai fazer. E essa parte mesmo de ocultismo, de teosofia, de PNL, é na prática que você vai fazer. E na prática, quando você faz, muda tudo. A situação às vezes é diferente. Aí na situação diferente você tem que se adaptar rápido demais. Que nem sempre o mais inteligente, o mais forte, o mais inteligente, o mais forte, e tem o mais inteligente, o mais forte, o mais corajoso, que sobrevive. Quem sobrevive é quem se adapta mais rápido. A pessoa que se adapta, ela é assim. Ela vai conseguir sobreviver. Tem um filme do Parque dos Dinossauros, eu não lembro qual, que foi muitos, mas um em que um menino cai na ilha sozinho. E aí a mãe vai resgatar, aquela coisa toda, vão lá para resgatar a criança. O menino sobrevive porque ele se adaptou rápido. Ele aprendeu a usar a urina de um dinossauro, fez outra coisa, então ele se adaptou. Então muitas vezes quem se adapta mais rápido é que sobrevive. É uma questão de adaptação. Questão de evolução, a própria evolução humana faz isso. Você vai ver por que a origem, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Aí é que você vê que a adaptação é legal para isso. Legal. E eu tenho certeza que os programas serão muito bons, né? Tem muito conteúdo, as pessoas vão realmente receber uma mensagem, né? Desenvolver alguma coisa, né? E Orlando, querendo falar com você, a gente tem os contatos, tem site, tem blog aí para as pessoas. Bem que na rádio já tá lá os seus contatos, né? Sim, já tá, e eu vou deixar lá, porque ali você tem os canais, né? Que é do YouTube, que tem o canal do YouTube. Eu também coloco o Face, que vai ter. O Instagram ainda eu não estou colocando muito, agora eu vou começar mais com o Instagram. Porque o Instagram tinha que, assim, uma questão que as pessoas têm para ver o que é, mas agora eu vou começar por realmente apostar. Mais coisas do Instagram, que é das palestras, dos workshops, dos contatos, eu vou começar a postar. Tá? Aí outros canais que eu tenho também no YouTube também, eu tenho alguns específicos exatamente para consultoria. Então esse eu vou começar a ativar mais agora. Porque eu estava usando somente um e agora eu vou ativar mais esses daí.
Legal. E aí eu vou deixar tudo escritinho, tudo para as pessoas poderem estar em contato, curtir o canal, que também lá eu coloco informações também. Legal, legal. Bom, Orlando, eu agradeço a você. Dia 28 você está aí na sua estreia. Sim, com certeza. As pessoas, com certeza, tá todo mundo ansioso aí para ouvir, né? Eu desejo você bastante sorte, bastante sucesso e que abram mais caminhos, porque nossos caminhos são infinitos, né? Você melhor que eu sabe disso, né? Sim, e essas coisas eu agradeço por essa oportunidade, sim. Então aberto, o programa vai ser assim para todo mundo escutar. Então não vai ser específico, só fala determinado assunto, não. Cada programa vai ser uma surpresa. E aí é aberto para tudo, porque outra coisa também é questão de compartilhar. Quando você compartilha algo de alguém, muitas vezes eu faço isso. Eu indico muito. Às vezes tem uma pessoa que fala assim, eu estou precisando de um numerólogo, eu indico um amigo, eu indico outro, tal. Por quê? E eu quero que a pessoa faça o mesmo. Se a pessoa indica um e outro, para mim já é o suficiente. Se a pessoa fala, o que eu faço? Eu falo, você não precisa me indicar, mas que você indique outra pessoa. Para fazer aquela rede de compartilhamento, para que todo mundo compartilhe isso. Eu só não gosto quando a pessoa não compartilha nem nada, não faz. Aí é complicado isso. Porque às vezes a pessoa se avisa, então tem que compartilhar. Então vamos fazer isso. E o programa vai ser exatamente para isso. Tá? O programa e as redes, tudo. E dia 28 vai ter estreia. O pessoal vai gostar muito. Dia 28 estamos aí, né, Orlando? Orlando, muito obrigada por sua participação. Obrigada por mais essa entrevista. Eu desejo muito sucesso aí nessa sua nova caminhada. E estamos aí, né? Espero que você volte para mais alguma coisa, né? Sempre tem. Sempre tem. E me convidou, eu tô aí. Me convidou, eu venho. Eu agradeço os seus ouvintes e espero dia 28. Então, até mais. Até mais. Obrigado. Nada. Então, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso programa. E agora eu vou fazer as previsões. Eu vou fazer previsões até o final do ano, porque, levando em consideração que ontem foi o equinócio de outubro, que hoje é o ano novo astrológico, estamos iniciando o ano, né, para astrologia. O ano começa hoje, dia 21 de março. Então, eu vou falar um pouquinho do que foi no nosso evento, né? Nós, sábado, fizemos o Ano Novo Astrológico. Eu, a Cristal Machado, a Ana Carolina, fizemos aí um ciclo de palestras. A Ana Carolina fez um ciclo de uma palestra vivencial, onde ela colocou também a dança circular, a dança do floral escleranthus. Foi muito interessante. A Cristal fez as previsões para o ano até dezembro e eu também até dezembro. Então, para quem não conseguiu comparecer, eu vou dar uma candinha aí do que passou e vamos deixar aqui marcado as previsões até dezembro, mês a mês. Né? Lembrando, vou falar um pouquinho o que é, né, o Ano Novo Astrológico, né? Por que a gente faz diferente. As pessoas devem ficar se perguntando, né? Por que para o astrólogo é diferente? Por que o ano começa numa data diferente e tal? Na verdade, o ano sempre começou dia 21 de março. Né? Até o descobrimento do Brasil em 1500, o ano sempre começou dia 21 de março, com a entrada do Sol no signo de Áries. Mas, alguns anos depois, que isso é uma coisa bastante recente, convencionou-se que a virada do ano acontecia dia 31 de dezembro. A gente há de convir, né, que há uma egrégora, né, como já faz muitos anos, foi construída uma egrégora para isso, onde as pessoas fazem todo um planejamento de como que vai ser o novo ano, enfim, onde se fazem simpatias, enfim, né. Mas a gente sabe que o mais forte mesmo é o dia 21, mesmo porque a gente tem aí uma virada de estação, que é muito importante, né? Para nós, os equinócios e os solstícios são muito importantes, principalmente para quem
segue os ciclos da Terra, a Mãe Terra, né? E faz aí rituais, enfim, tem várias religiões que seguem isso. O povo nativo também faz bastante isso, né? Então, aqui no hemisfério sul acontece o equinócio de outono e no hemisfério norte o da primavera. Então é isso. Então vamos lá. Primeiro vou dar uma explicação, né? Quem veio no ano novo astrológico, eu falei bastante sobre o Saturno, né? Hoje está entrando Saturno, mas assim, alguns meses antes também ele já vem atuando. A gente pode ver que no âmbito político vem acontecendo algumas coisas, né? E isso para mim é coisa de Saturno, né? Vem vindo à tona uma série de coisas e a gente, tirando de um conceito macro um conceito micro, ou seja, colocando na nossa vida, no nosso dia a dia, Saturno é assim, né? Chama todo mundo a responsabilidades e dependendo do trânsito que você está passando, a casa literalmente cai, né? Ou você se conscientiza e toma responsabilidade pelos seus atos, ou senão você vai pagar uma consequência disso, né? Astrologicamente falando, Saturno é o senhor do karma. Então, quando a gente parte para uma astrologia kármica, ele que aponta qual que é o nosso karma nessa vida. E falando de mapa natal, ele fala sobre a nossa missão, né? Nos coloca aí a missão que a gente tem por nessa vida. Enfim, ele aponta coisas importantes, nossas superações também, né? Porque quando a gente sabe da nossa missão de vida, a gente também começa a ganhar consciência sobre nossas superações, né? Saturno na astrologia ele é regente de Capricórnio e Aquário. E eu faço uma comparação dele com o baralho de tarô como o eremita. E no baralho cigano como as montanhas, né? Que requer aí um aprendizado da nossa parte. É isso aí. Agora vamos às previsões para o ano, né? Dentro do ano novo astrológico, eu coloquei aí algumas previsões. E eu tô fazendo, como no dia do astrólogo eu fiz de janeiro a junho, né? Agora eu vou continuar de junho a julho. Eu peguei as casas mais importantes, né? Onde caiu o sol e qual o signo e o que tem na casa. Depois eu peguei a casa de finanças, amor e trabalho. Então, junho, mês de junho, o sol caiu na casa 1 em Gêmeos, com Marte lá dentro. O que isso significa para nós? Então, esse mês de junho está pedindo da gente um pouco de versatilidade, né? Conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é interessante para gente nesse momento, nessa fase. A gente não vai perder com isso. Ter uma ação assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de versatilidade, de ter uma boa conversa, né? Às vezes nada mais do que diálogo, ter essa iniciativa de diálogo é interessante, e também uma iniciativa aí em ações em vários aspectos, né? Então, a nossa casa das finanças, que é a casa 2, ela tá abrindo em Câncer. E o regente dela está na casa 4.
Ou seja, olhar um pouco, financeiramente, olhar um pouco para a família, né? Procurar ajudar a família, ou, né, ou fazer negócios em família. É interessante nessa fase. A contribuição da família para as finanças vai ser muito importante. De repente, fazer uma planilha aí e pedir a colaboração de toda a família, né? Onde que a gente vai economizar, etc, etc. Isso é muito interessante. Casa 5, que é a casa do amor, né? Dos romances, ela tá abrindo em Libra, com Júpiter lá dentro. Então, assim, para quem tá sem amor, é interessante que Júpiter é em expansão, então tem chances aí de novos relacionamentos, né? Em algum relacionamento aí. Uma coisa bastante interessante, porque a casa 5 tá abrindo em Libra, então são amores bastante sociáveis, né? Coisas bem harmoniosas, uma coisa bem tranquila. Na casa 6, que é a casa do trabalho, está abrindo em Escorpião, onde o regente Marte está na casa 1 e o segundo regente de Escorpião, que é Plutão, está na casa 8 em Capricórnio. Então, assim, a casa 1 está em Gêmeos, né? A gente viu ali. Então, o trabalho, às vezes, é aquela história de você saber o que você quer realmente, né? Ter determinação, que é uma coisa muito interessante de Escorpião. Além de ter determinação, tem que ter uma ação bastante contundente, né? Porque o Marte está na casa 1. Então, uma ação bastante contundente ali. De repente, um diálogo é muito interessante se você já está empregado, né? Para as melhoras aí no trabalho. Com o Plutão na casa 8 em Capricórnio, tá pedindo um pouco aí de estratégia, de organização, né? Estruturação. Então, se você está sem trabalho, também é um momento muito interessante para você tá dando uma reestruturada no seu currículo e cair em busca de emprego, viu? É um momento bastante interessante, sim. Esse foi o mês de junho. Agora a gente vai para o mês de julho. Então vamos para o julho. E julho inicia assim, com o Sol na casa 1 em Câncer, com Marte conjunto a Mercúrio. E o regente da casa 1, que é a Lua, está na casa 4 em Libra, conjunto com Júpiter. O que isso quer dizer? A gente continua aí, né, abrindo um mês assim, em Câncer, bastante voltado para a família, porque o regente dele, principalmente a Lua, está em Libra, na casa 4. Então, estruturar a família, né, dar uma força aí para a família, ou pedir a colaboração também, né, da família para alguns projetos que a gente queira realizar. Casa 2 está abrindo em Leão. E o Sol, né, que é o regente da casa 2, está na 1 em Câncer. Então é realmente essa organização financeira junto à família. Mais uma vez, de repente, a gente tem que dar essa estruturada financeira, fazer uma lista de cálculos aí de despesas, de entrada, né, todo mundo, uma colaboração de todo mundo. Trabalho junto à família também é interessante, está bastante benéfico para isso, né? Então pedir colaboração, né? Expor a situação, se tiver uma situação mais apertada, né? Todo mundo vencer junto, não é mesmo? A casa 5, que é a casa do amor, está abrindo Escorpião. E o regente da casa 5 está na casa 1 em Câncer. Então, Plutão está na 1 em Câncer.
E Marte tá na casa 7. Não, tô confundido. Marte tá na 1, em Câncer. E Plutão tá na casa 7, em Capricórnio. Então, assim, amores intensos, ardentes, né, que Escorpião traz isso. Tem bastante iniciativa, né, bastante romantismo com o regente, com Marte em Libra, em Câncer, desculpe. É bastante interessante isso, né? Um pouco de romantismo, mas os pés no chão, né? Porque outro regente, que é Plutão, tá na casa 7, né? Nada de, né? Já chamou a gente para o planeta Terra, né? Então, romances, amores, essas coisas todas aí, mas com o pé no chão. Requer um pouco de planejamento também, ação. Então, se de repente você está pensando aí em casamento, noivado, né, uma estruturação para isso. E se você está sozinho, né, vale a pena estar investindo, assim, está aberto, né, para um relacionamento, né, vai sair uns relacionamentos interessantes, inclusive até com pessoas bastante responsáveis. A casa 6, que é a casa do trabalho, está abrindo em Sagitário. E o regente, que é Júpiter, está em Libra, na casa 4. Então, Júpiter em Libra no trabalho tem bastante expansão, né? Sagitário é um signo que traz bastante sorte, né? Traz bastante audácia, né? Para a gente se arriscar mais. De repente, você no trabalho é questão de se dedicar mais, né? Tem as chances de você aproveitar isso, né, para ser muito bem visto, né, porque o regente está em Libra, e poder ter uma promoção, né, mostrar seu trabalho, seus talentos, e também para quem está desempregado é um ótimo momento para correr atrás, né, e buscar um emprego. Esse foi julho, estamos indo para agosto. O Sol está na casa 1 em Leão, junto com o seu regente, né? O que significa isso? Então é um mês que está abrindo em Leão, um signo de fogo, exige da gente, assim, bastante ação, né? Todos os signos de fogo exigem ação, né? Alguns agem sem muito planejamento, como o ariano, outros agem se arriscando, mas com uma ação determinada, como o Sagitário. E o signo de Leão, né, bastante, vamos dizer, dos três é o mais refinado. Então tem uma ação, sim, mas uma ação também bem calculada, né? Vai fazer planejamentos e tudo mais, né? Então tá exigindo isso da gente esse mês, uma ação com planejamento, né? Não assumir muitos riscos, né? Verificar se é isso mesmo, né? Essa é a ação de Leão. Na casa 2, que é a casa das finanças, está abrindo em Virgem com Mercúrio. Então, Mercúrio está domiciliado em Virgem, né? Isso, o que essa casa quer nos mostrar, né? Para a gente ter um pouco mais de cuidado com o financeiro, né? Tá abrindo em Leão, né? Os signos de fogo às vezes gostam de gastar, ainda mais Leão que gosta de uma coisa boa, então tem um pouco de cuidado aí, né? Planejar antes de gastar, né? Ver aí direitinho, né? Se vai valer a pena assinar aquele contrato, ou fazer aquela dívida, enfim, é bom dar uma calculada. A casa 5, que é a casa dos romances, está abrindo em Sagitário, e o regente está na casa 3 em Libra. Então, Júpiter está na 3 em Libra, está facilitando aí o diálogo entre os parceiros, de repente,
Se você tá sozinho, mas gosta de uma pessoa, tem ali uma certa atração, vale a pena estar se declarando, hein? E para quem já tá namorando, de repente quer migrar para alguma coisa, né, como um noivado ou um casamento, é uma coisa a se pensar, né? Vale a pena estar conversando a respeito, né? Porque tem uma expansão aí na casa 3, né? É interessante. A casa 6, que é a casa do trabalho, está abrindo em Capricórnio com Plutão lá. E o regente de Capricórnio, que é Saturno, está na casa 5 em Sagitário. Então é um momento de muita responsabilidade, além de autorresponsabilidade, a gente está assumindo os nossos papéis, ou seja, vale a pena estar vestindo a camisa na empresa se você está trabalhando, ou se você está buscando um trabalho, vale a pena estar mostrando esta característica, né? Que você vai se dedicar ao trabalho, que você vai vestir a camisa. Mas, né, o regente na casa 5 e Sagitário está mostrando também para relaxar um pouco, né? De repente, não ser muito workaholic, que tá valendo a pena. O Sagitário vem daquela nuance de tranquilidade, olha, não vale a pena também ser um workaholic, pirar, enfim. Esse foi nosso mês de agosto. Mês de setembro, continua com o Sol na casa 1 em Leão. Opa, aqui, desculpe. Mês de setembro, o Sol está na casa 1 em Virgem, conjunto com Mercúrio. O que isso quer dizer? Já é um mês que já está pedindo da gente um pouco de organização, um pouco de introspecção, né? Um mês que está beneficiando o diálogo, as ideias, mas está exigindo da gente um pouco de planejamento. Então vamos começar a planejar tudo agora, né, para não deixar tudo para aquela história de final de ano, né? Para 2018 vou fazer tudo diferente. Então setembro já está sinalizando da necessidade de a gente estar começando a fazer isso. Planejamentos, né, de uma forma geral, inclusive para viagens, com planejamento prévio antes. A casa 2, a casa das finanças, está abrindo em Libra, com Júpiter lá, e o regente de Libra, que é a Vênus, na casa 12 em Leão. Então, para as finanças tá muito bom, né? Inclusive para crescimento, e principalmente para as pessoas que trabalham aí com a área da beleza. Então tá sinalizando aí já momento aí em setembro, principalmente para quem trabalha com beleza, né? Mesmo assim, requer um pouco de planejamento, né? Cuidado para não gastar mais do que tem. Na casa 5, que é a nossa casa dos relacionamentos, está abrindo em Capricórnio, com a Lua e Plutão conjuntos lá. E o regente de Capricórnio, que é Saturno, está na casa 4 em Sagitário. Olha, esse mês para o amor tá pedindo aí para os relacionamentos muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Inclusive, né, tá muito benéfico para quem está planejando ter filhos, né, para quem está planejando aumentar a família, inclusive porque o regente está aí na casa 4, né, em Sagitário, né, de repente é uma boa ideia ter filhos, está bastante benéfico para isso. Para quem não quer, tome cuidado, é por isso que fala, tá abrindo em Capricórnio, tá pedindo muita responsabilidade, então pode vir um momento de responsabilidades e você não tá querendo isso, então é bastante delicado, então preste atenção.
Na casa 6, a casa do trabalho, está abrindo em Aquário, com o regente Saturno na casa 4, em Sagitário, e o segundo regente Urano em Áries na casa 8. Então, para setembro, na área do trabalho, está pedindo inovação, de repente você precisa de fazer um curso, né, para dar uma ampliada, isso é bastante interessante, vai te beneficiar. Tá beneficiando também o trabalho em casa, né? De repente um home office, ou se você vai buscar algum trabalho, procure mais ou menos nessa área, né? E com Urano na 8 em Áries, né? Pedindo para ter uma iniciativa também, né? Para mudança no trabalho, né? Ou para, se você está desempregado, para busca no trabalho, não é mesmo? Então vamos correndo aí atrás. Esse foi o mês de setembro. No mês de outubro, o Sol está abrindo na casa 1 em Libra, com Mercúrio e Júpiter. Quem se programou tudo direitinho, se planejou, tem aí uma promessa de expansão aí, de crescimento. É muito interessante. Esse Mercúrio aí fala muito de um crescimento, né? E você, né, manter um diálogo interessante. O diálogo é muito importante nessa fase. Em outubro, a casa 2, que é a casa da finança, está abrindo em Escorpião, com o regente na casa 4, que é Plutão, em Capricórnio. E Marte está na casa 12 em Virgem. Para as finanças estão muito bom, né? Mas está pedindo aí colaboração, está pedindo bastante colaboração aí da família, ter cuidados com a família, né? De repente, trabalho, né? Enfim, de repente, ter um trabalho aí em colaboração com a família é muito interessante. A família pode colaborar para você em ganhos financeiros, né? Ou trabalhar em casa é interessante também. Mas com bastante responsabilidade aí, porque Marte está na casa 12, Capricórnio, né? De repente esteja difícil de buscar essa responsabilidade, mas é bom ter, né? A casa 5, que é a casa dos relacionamentos, está abrindo em Aquário, com a Lua lá. E o regente, que é Saturno, está na casa 3, em Sagitário. E Urano está na casa 7, em Áries. Amores assim, mas que venham começar de amizades, né? Uma coisa que está beneficiando isso, ou em grupos que você frequenta, de repente vale a pena dar uma observada ali de amigos, de amizade, porque um dos regentes, que é Saturno, está na casa 3, de repente um vínculo de amigos, né? E que pode até chegar ali a um casamento. Tem Urano na 7, que pede essas mudanças, né? Para quem já é casado, tem mudanças aí no relacionamento, né? Vamos estar abertos, né? Quebrar algumas manias, alguns paradigmas é interessante. Na casa 6, que é a casa do trabalho, está abrindo em Peixes, com Netuno, regente na casa 1. Com Netuno em Peixes, né, que está na casa 6, e o segundo regente, que é Júpiter, está na casa 1 em Libra. Com muita fé aí, a gente consegue inspiração, a gente consegue mudar muita coisa no trabalho. Tá bem, obrigada. É uma coisa bastante harmoniosa aí. E tem chances de expansão, né, desde que você siga aquilo que eu falei logo que eu comecei o mês de outubro.
mês que está prometendo aí bastante coisas legais. Em novembro, o Sol está abrindo em Escorpião com Mercúrio e Júpiter junto. Muita promessa de expansão, de crescimento, mesmo sendo em novembro, mas está com essa promessa para esse mês. Afinal, o ano só vira em março, então a gente tem muito trabalho pela frente, né? Casa 2, a casa das finanças, está abrindo em Sagitário com Saturno lá. E o regente, que é Júpiter, está na casa 12 em Escorpião. Para a finança vai muito bem, obrigada, mas Saturno está ali exigindo responsabilidade com o dinheiro, tem facilidade de ganhar, mas tenha responsabilidade, saiba aplicar direitinho, saiba priorizar as contas, saiba priorizar investimentos. E use sua intuição também, né? Porque o Júpiter está na casa 2, então use sua intuição para fazer esse dinheiro render, vale a pena. Que aplicação que eu posso fazer, né? Vale a pena estar pensando nisso. Na casa 5, que é a casa dos relacionamentos, está abrindo em Peixe com a Lua e Netuno nele, lá. E o segundo regente, que é Júpiter, está na casa 2 em Escorpião. Dá muito bom para relacionamentos. Para quem quer. Quem já tá muito bom, muito romance, né? Muita coisa, muita água. Mas com o Netuno ali, né? Tomar cuidado para não imaginar uma situação muito grande para não vir se decepcionar, né? De repente você imagina uma coisa que só existe na sua cabeça, né? Que a realidade não é bem essa. Aí se decepciona. Na casa 6, que é a casa do trabalho, tá abrindo em Áries, com Urano lá. E o regente, que é Marte, está na casa 1 em Aquário. Então, assim, bastante determinação, né? No trabalho, né? E se vai buscar emprego, está desempregada, né? Bora lá arregaçar as mangas e correr atrás, né? Então, com o regente de Marte na casa 11, tem muita facilitação na parte dos amigos. Os amigos podem colaborar bastante aí com você, na parte de emprego, na mudança de emprego, enfim, né? E dezembro vem aí, né? Terminando esse ano de 2017, com o Sol em Sagitário da casa 12 para 1 e o regente na casa 11. Então, Júpiter está em Escorpião na casa 11. Então, dezembro, na casa 12, está pedindo um pouco de espiritualidade, mas está pedindo também bastante determinação, coragem e fé da gente esse mês de dezembro. Coragem para mudar muita coisa, enfim. Na casa 2, que é a casa das finanças, está abrindo em Capricórnio, com Plutão lá nela. E o regente de Capricórnio, que é Saturno, está na casa 1 em Sagitário. Então, para finanças, vai precisar de bastante trabalho, né? Correr atrás de muita coisa aí, muito planejamento, mas se consegue ganhar dinheiro sim, né? Desde que tenha bastante dedicação ao trabalho. Na casa 5, a casa dos relacionamentos, tá abrindo em Áries com a Lua e Urano lá. E o regente na casa 1, na casa 11 em Libra. Para os amores está muito bom. Amores ardentes, apaixonados, um pouco de romantismo, apesar que Áries não favorece esse romantismo, né? A Áries é mais papum, né? Vamos fazer acontecer. Mas a casa 11 traz um pouco ali de harmonia, né? Porque Marte está em Libra, então traz um pouco de sofisticação e harmonia aí para esses relacionamentos. Está muito interessante. E para quem que está sozinho, quer arrumar alguém, bora lá arregaçar as mangas, que tá um momento propício.
Na casa 6, trabalho, abrindo em Touro com a roda da fortuna lá. E o regente de Touro, que é a Vênus, está na casa 12 em Escorpião. Então, para o trabalho tá muito bom, tem bastante realizações, que a roda da fortuna fala de realizações. Mas é bom a gente usar um pouco da nossa intuição, porque Vênus está em Escorpião, né? Então, assim, tá altamente benéfico o trabalho para o mês de dezembro. Mas é bom também a gente usar um pouco da nossa intuição para ver o que é melhor. De repente, no meio de tanta abundância, né? Melhor a gente dar uma priorizada e dar uma selecionada. Então, esse foi o mês de dezembro. Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês ter ficado aqui, esperado a gente falar sobre as previsões para o restante de 2017. Na próxima semana a gente volta com o nosso programa, né, trazendo mais uma entrevista para vocês. Se quiserem informações sobre a Agnes Natoterapia, sobre o meu trabalho, dá uma ligada no 2129-7401, 2129-7401. Tenha uma boa semana, um ótimo início de ciclo. Tenham fé, coisas maravilhosas sempre acontecem na vida da gente. E namastê. Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Reni de Santos.